18. Ondulações se espalhando. A fé nunca sabe aonde está sendo levada, mas conhece e ama aquele que a está levando. Oswald Chambers finalmente, como se viesse de muito longe, ele escutou uma voz familiar gritando. Ele apertou o meu dedo. Eu senti. Juro. Mark não podia abrir os olhos para ver, mas sabia que Josh estava segurando sua mão. Tentou apertar de novo, mas a escuridão o dominou e ele apagou. Demorou um dia inteiro para recuperar a consciência outra vez. Mal podia mover outro músculo do corpo. Até mesmo o esforço para levantar uma única pálpebra parecia avassalador, mas o movimento foi recompensado por gritos e risos. Uma após outra, um desfile de pessoas veio até seu único olho entreaberto, como se estivessem olhando para dentro de um buraco fundo e escuro que continha algum tesouro incrível. Aquilo que viam parecia agradá-las tremendamente e elas foram espalhar a notícia. Alguns rostos Mac reconhecia, e os que não reconhecia, ele logo ficou sabendo, eram os de seus médicos e das enfermeiras. Dormia com frequência, mas parecia que cada vez que abria os olhos, isso causava uma grande empolgação. Espere só até eu poder esticar a língua, pensava, aí, sim, todo mundo vai ficar realmente impressionado. Tudo parecia doer. Todo o corpo reclamava quando o enfermeiro o virava para a fisioterapia e para impedir as escaras. Aparentemente esse era um tratamento de rotina para pessoas que haviam ficado inconscientes por mais de 1 ou 2 dias, mas saber disso não tornava a coisa mais suportável. No princípio, Mark não fazia ideia de onde estava, nem de como havia chegado àquela situação. Mal conseguia perceber quem era. Sentia-se grato pela morfina que tirava o excesso de dor. Nos 2 dias seguintes sua mente foi clareando devagar e ele começou a recuperar a voz. No entra e sai constante, familiares e amigos vieram desejar uma recuperação rápida ou conseguir alguma informação que ninguém sabia dar. George e Kat estavam sempre ali, ocupando-se com o dever de casa, enquanto Mac cochilava ou respondia às perguntas que nos primeiros dias ele se fazia repetidamente. Num determinado ponto, Mac por fim entendeu que ficara inconsciente durante quase 4 dias depois do acidente terrível em Joseph. Nan deixou claro que ele tinha de dar muitas explicações, mas por enquanto estava mais concentrada em sua recuperação do que na necessidade de respostas. De qualquer forma, sua memória estava envolta numa névoa e, mesmo que ele pudesse recordar alguns pedaços, não conseguia juntá-los de modo a fazer sentido. Lembrava-se vagamente de ter ido à cabana, mas depois disso as coisas ficavam turvas. Nos sonhos, as imagens de Papai Jesus, Missy brincando junto ao lago, Sophia na caverna e a luz e as cores do festival na campina voltavam como cacos de um espelho quebrado. Cada uma era acompanhada por ondas de deleite e alegria, mas ele não sabia se eram reais ou uma alucinação provocada por colisões entre neurônios danificados e os remédios que percorriam suas veias. Na terceira tarde depois de ter recuperado a consciência, acordou e encontrou Willie encarando, parecendo meio sem jeito. Seu idiota! Resmungou Willie. É um prazer vê-lo também, Willie, bocejou Mac. Onde foi que você aprendeu a dirigir? Interpelou Willie. Ah, já sei, é um garoto criado em fazenda que não se acostumou com cruzamentos. Mac, pelo que ouvi dizer, você deveria ter sentido o bafo do outro cara a 1 quilômetro de distância. Mac ficou deitado, olhando o amigo falar sem parar, tentando ouvir e compreender cada palavra, sem conseguir. E agora, continuou Willie, Nan está furiosa e não quer falar comigo. Ela me culpa por ter emprestado o Jeep e deixado você ir à cabana. Então por que eu fui à cabana? Perguntou Mac, lutando para juntar os pensamentos. Tudo está confuso. Willie gemeu suplicando. Você tem de contar a ela que eu tentei convencê-lo a não ir. Você tentou? Não faça isso comigo, Mac. Eu tentei convencer. Mac sorria enquanto ouvia Willie reclamar.
Se as outras lembranças eram confusas, recordava-se com nitidez de quanto esse sujeito gostava dele e apreciava tê-lo por perto. De repente Max se espantou ao perceber que Willie havia se inclinado e sussurrava. Sério, ele estava lá. Willie olhou rapidamente ao redor para se certificar de que não havia ninguém escutando. Quem? Sussurrou Max. E por que estamos falando baixo? Você sabe, Deus, insistiu Willie. Ele estava na cabana. Max achou divertido. Willie, ele respondeu, não é segredo. Deus está em toda parte. Então eu estive na cabana. Sei disso, gênio, reagiu Willie impetuosamente. Não se lembra de nada? Quer dizer, nem se lembra do bilhete. Você sabe, o que recebeu do papai e que estava na sua caixa de correio quando você escorregou no gelo e bateu com a cabeça. Foi então que a história desconjuntada começou a se cristalizar na mente de Max. Subitamente tudo fez sentido quando sua mente começou a ligar os pontos e preencher os detalhes. O bilhete, o jipe, a viagem à cabana e cada acontecimento daquele glorioso fim de semana. As imagens e as lembranças começaram a jorrar de volta tão poderosamente que ele sentiu que elas seriam capazes de arrancá-lo da cama e levá-lo para fora deste mundo. Enquanto se lembrava, começou a chorar. Max, desculpe. Agora Willie estava implorando. O que foi que eu disse? Max estendeu a mão e tocou o rosto do amigo. Nada, Willie, agora me lembro de tudo. Do bilhete, da cabana, de Missy, de papai. Eu me lembro de tudo. Willie ficou imóvel, sem saber o que pensar ou dizer, com medo de ter forçado o amigo além do limite. Por fim, perguntou. Quer dizer que ele estava lá? Deus estava lá. E agora Mac ria e chorava. Willie, ele estava lá. Ah, ele estava lá. Espere até que eu lhe conte. Você nunca vai acreditar. Cara, nem eu sei se acredito. Mac parou, perdido nas lembranças por um momento. Ah, falou finalmente. Ele me mandou lhe dizer uma coisa. O quê? A mim. Mac ficou olhando enquanto a preocupação e a dúvida se estampavam no rosto de Willie. Então, o que ele disse? Mac parou, procurando as palavras. Ele falou, diga ao Willie que gosto especialmente dele. Mac viu o rosto e o maxilar do amigo ficarem tensos e poças de lágrimas encherem seus olhos. Os lábios e o queixo de Willie tremeram e Mac soube que o amigo estava se esforçando para manter o controle. Preciso ir, sussurrou Willie, rouco. Você terá de me contar isso mais tarde. Virou-se e saiu do quarto, deixando Mac às voltas com seus pensamentos e lembranças. Quando Nan chegou, encontrou Mac sentado e rindo. Como ele não sabia por onde começar, deixou que a mulher falasse primeiro. Ela o colocou a par de alguns detalhes do acidente. Ele quase fora morto por um motorista bêbado e havia passado por cirurgias de emergência para reparar vários ossos quebrados e ferimentos internos. Seu estado era grave, por isso, o seu despertar aliviara a preocupação. Enquanto ela falava, Mac pensou que era realmente estranho sofrer um acidente logo depois de passar um fim de semana com Deus. O aparente caos aleatório da vida. Não era assim que papai tinha dito. Então ouviu Nan dizer que o acidente havia acontecido na noite de sexta-feira. Não foi no domingo? Perguntou. Claro que não. Foi na noite de sexta-feira que trouxeram você para cá de helicóptero. As palavras dela o confundiram e por um momento ele se perguntou se os acontecimentos na cabana teriam sido apenas um sonho. Talvez fosse um daqueles deslocamentos temporais de Sarayu, pensou. Quando Nan terminou de narrar os acontecimentos, Mac começou a contar tudo o que lhe havia acontecido. Mas primeiro pediu perdão, confessando como e por que mentira. Perplexa, Nan pensou que se tratava dos efeitos do trauma e da morfina. Toda a história de seu fim de semana, ou do dia, como Nan repetia, se desdobrou lentamente em várias narrativas. Algumas vezes os remédios o dominavam e ele caía num sono sem sonhos, no meio de uma frase.
Inicialmente Nan ouviu com paciência e atenção, tentando suspender ao máximo o julgamento, pensando que a narrativa dele pudesse ser consequência de algum dano neurológico. Mas a nitidez e a profundidade das lembranças a tocaram e lentamente foram solapando sua dúvida. Era intensamente vivo o que Mark estava contando e ela entendeu rapidamente que o que quer que tivesse acontecido causara um enorme impacto e transformara seu marido. O ceticismo de Nan foi cedendo e finalmente ela concordou em terem uma conversa com Katy. Mark não quis dizer o motivo, o que a deixou nervosa, mas decidiu confiar nele. Chamaram a filha e mandaram Josh se ocupar com alguma coisa, deixando os três sozinhos. Mark estendeu a mão e Katy segurou-a. Katy, ele começou, com a voz ainda um pouco fraca e áspera. Quero que você saiba que eu a amo de todo o coração. Eu amo você também, papai. Vê-lo naquele estado a havia suavizado um pouco. Ele sorriu, depois ficou sério de novo, ainda segurando a mão da filha. Quero falar com você sobre Missy. Katy deu um repelão para trás, como se tivesse sido picada por uma abelha, e seu rosto ficou sombrio. Instintivamente tentou puxar a mão, mas Mark a segurou, o que exigiu um esforço considerável. Ela olhou ao redor. Nan se aproximou e a envolveu com o braço. Katy tremia. Por quê? Perguntou no sussurro. Katy, não foi sua culpa. Agora ela hesitou, quase como se tivesse sido apanhada no segredo. O que não foi minha culpa? De novo ele precisou esforçar-se para falar, mas ela ouviu com clareza. Termos perdido Missy. Lágrimas rolaram pelo rosto de Mark enquanto ele lutava com essas palavras simples. De novo Katy se encolheu, dando-lhe as costas. Querida, ninguém culpa você pelo que aconteceu. O silêncio dela durou apenas alguns segundos mais, antes que a represa transbordasse. Mas se eu não fosse descuidada na canoa você não teria que... Sua voz saiu pesada de acusações. Mark a interrompeu, pondo a mão em seu braço. É isso que estou tentando dizer, querida. Não foi sua culpa. Katy soluçou enquanto as palavras do pai penetravam em seu coração devastado. Mas eu sempre achei que fosse minha culpa. E achava que você e mamãe me culpavam, e eu não queria. Nenhum de nós queria que isso acontecesse, Katy. Simplesmente aconteceu, e vamos aprender a conviver com isso. Mas vamos fazer isso juntos. Está bem? Katy não tinha ideia de como reagir. Dominada pela emoção e soluçando, soltou-se da mão do pai e saiu correndo do quarto. Nan, com lágrimas descendo pelo rosto, deu um olhar desamparado, mas encorajador para Mark e saiu rapidamente atrás da filha. Na vez seguinte em que Mark despertou, Katy estava dormindo ao seu lado na cama, aninhada e segura. Era evidente que não pudera ajudá-la a superar parte da dor. Quando Nan percebeu que Mark abrira os olhos, aproximou-se em silêncio para não acordar a filha e beijou-o. Acredito em você, sussurrou e ele sorriu, surpreso ao se dar conta de como era importante ouvir isso. Provavelmente eram os remédios que o estavam deixando assim tão emotivo, ele pensou. Mark melhorou rapidamente nas semanas seguintes. Menos de um mês depois de receber alta do hospital, ele e Nan ligaram para o recém-nomeado subxerife de Joseph, Tommy Dalton, para falar sobre a possibilidade de fazerem uma caminhada outra vez na área atrás da cabana. Como tudo havia revertido à desolação original, Mark começara a se perguntar se o corpo de Missy ainda estaria na caverna. Seria difícil explicar à polícia como sabia onde o corpo da filha estava escondido, mas Mark achava que o amigo lhe daria o benefício da dúvida e o ajudaria. Tommy foi realmente solícito. Mesmo depois de ouvir a história do fim de semana de Mark, que ele interpretou como sendo sonhos e pesadelos de um pai sofredor, concordou em voltar à cabana. Queria ver Mark, de qualquer modo. Itens pessoais haviam sido salvos dos destroços do Jeep de Willie e devolvê-los era uma boa desculpa para passarem algum tempo juntos. Assim, numa manhã límpida de sábado, no início de novembro, Willie acompanhou Mark e Nan até Joseph.
Lá encontraram Tommy e os 4 se dirigiram para a reserva. Tommy ficou surpreso ao ver Mark passar direto pela cabana e ir até uma árvore perto do início de uma trilha. Tal como explicar aos outros na vinda, Mark encontrou um arco vermelho na base da árvore. Ainda mancando ligeiramente, guiou-os numa caminhada de 2 horas pelo terreno ermo. Nan ficou em absoluto silêncio, mas seu rosto revelava claramente a intensidade das emoções com as quais batalhava. No caminho continuaram encontrando o mesmo arco vermelho marcado em árvores e pedras. Quando chegaram a uma vasta área de pedregulhos, sem hesitar Mark entrou diretamente no labirinto de paredes rochosas. Provavelmente nunca teriam encontrado o lugar exato se não fosse por papai. No topo de uma pilha de rochas diante da caverna estava a pedra com a marca vermelha voltada para fora. A percepção de que aquilo era obra de papai levou Mark a quase rir alto. Mas encontraram e, quando ficou convencido do que estavam abrindo, Tommy fez com que parassem. Mark entendeu a importância do procedimento, embora um tanto de má vontade, concordou que deveriam lacrar de novo a caverna para protegê-la. Retornariam a Joseph, onde Tommy poderia notificar os peritos legistas e as agências policiais adequadas. Durante a descida, Tommy ouviu novamente a história de Mark, dessa vez com uma nova percepção. Também aproveitou para orientar o amigo sobre o melhor modo de enfrentar os interrogatórios, que logo viriam. No dia seguinte os peritos recuperaram os restos de Missy e guardaram o pano junto com tudo o que puderam encontrar. Depois disso foram necessárias apenas algumas semanas até obterem provas para rastrear e prender o matador de meninas. A partir das pistas que o homem deixara para poder encontrar a caverna de Missy, as autoridades localizaram e recuperaram os corpos das outras meninas assassinadas.